Olá, minha gente. Então, tudo na paz? Então, viva! Pessoal, vamos resolver as questões da ficha 1. Porém, vamos resolver em etapas, tá? Eu vou resolver as 5 primeiras, de 1 a 5. Na aula seguinte, de 6 a 10 e assim por diante. Combinado? Mas antes, aquela velha pergunta: já está inscrito no canal? Não. Poxa, o que é que falta? Aula teórica, ficha de exercício, resolução da ficha de exercício. O que é que você quer mais? Ajuda! Se inscreva, ative as notificações. Gostando da aula, deixe o seu like. Para você, um simples clique para o canal é importantíssimo. Conto com você, combinado? Vamos lá para a lousa, vamos resolver. Se um termômetro graduado, primeira questão, se um termômetro graduado em graus Celsius assinala 60 graus Celsius, qual será a leitura em outro termômetro graduado na escala Fahrenheit medindo a temperatura do mesmo ambiente? Vamos lá. Temperatura em Celsius sobre 5, temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Temperatura em Celsius 60, deixa eu caprichar aqui que você merece, né? Peraí. 60 sobre 5, temperatura em Fahrenheit que eu estou procurando, menos 32 sobre 9. 60 por 5, 12. Temperatura em Fahrenheit, menos 32 sobre 9, igual a 12. 9 passa multiplicando aqui, ó. Temperatura em Fahrenheit, menos 32, 9 vezes 12. Temperatura em Fahrenheit, menos 32. 9 vezes 10, 90. 9 vezes 2, 18. 90 mais 18, 108. Logo, temperatura em Fahrenheit, menos 32 para o outro lado, 32 mais 108, 140 graus Fahrenheit. Aí está. Vamos procurar o gabarito? Então vamos lá juntos. Gabarito, letra C. Muito bem, pergunta aqui em cima. Tá tranquilo assim? Posso manter o ritmo? Então vamos lá. Segunda questão. A temperatura de solidificação do mercúrio é aproximadamente menos 40 graus Celsius. Usando um termômetro graduado na escala Fahrenheit, o valor encontrado para esse estado térmico é, Celsius Fahrenheit, temperatura em Celsius sobre 5, correspondente em Fahrenheit, menos 32 sobre 9. Quanto é em Celsius? Menos 40 sobre 5, temperatura em Fahrenheit, menos 32 sobre 9. Menos 40 por 5, menos 8. Temperatura em Fahrenheit, estou procurando, menos 32 sobre 9, igual a menos 8. Temperatura em Fahrenheit, menos 32, 9 passa multiplicando, menos 8 dá menos 72. Temperatura em Fahrenheit, menos 72, menos 32 para o outro lado, mais 32. Temperatura em Fahrenheit, menos 72 mais 32, menos 40 graus Fahrenheit. Você falou, mas deu o mesmo valor? Sim. Existe uma temperatura que tem o mesmo valor em Celsius e Fahrenheit. E qual é? Menos 40 graus. Então, vamos lá. Menos 40, gabarito, letra A. E aí? Respira, tá tudo certo, vamos embora, certo? Terceira. Num certo ambiente, um termômetro graduado em graus Fahrenheit indica 104 graus Fahrenheit, quanto indica um outro termômetro graduado em Celsius situado no mesmo ambiente. Temperatura em Celsius sobre 5, correspondente indicado em Fahrenheit, menos 32 sobre 9. A temperatura correspondente em Fahrenheit, veja, é a mesma temperatura, só que tem duas indicações em escalas diferentes, certo? O grau de agitação das partículas é o mesmo. As escalas é que são diferentes, tá? Só para você interpretar o que eu estou falando. Temperatura em Celsius, não sei, sobre 5. Em Fahrenheit, 104, menos 32 sobre 9. Temperatura em Celsius, sobre 5. 104 menos 32. Tá, se fosse 104 menos 30, daria 70. Isso mesmo, peraí, 104. Se fosse 104 menos 30, daria 74. Como é menos 32, eu subtraio 2, dá 72 sobre 9. Mais 72 por 9 dá 8. Temperatura em Celsius, 5 vezes 8, 40 graus Celsius. 40 graus Celsius. Gabarito, 40 graus, letra A. Ok? Muito bem.
Respira fundo, vai dar tudo certo. Você estudou a aula teórica, está vencendo o primeiro capítulo, escalas termométricas, faz as questões, tem ficha de qualidade para download, está aqui com a resolução das questões para tirar dúvida, caso tenha. Depois vem o capítulo seguinte e assim por diante. Vai aprender e vai fazer uma excelente prova, vai alcançar seus objetivos. Combinado? Vamos pensar assim? Muito bem, vamos lá. Quarta questão. Uma escala termométrica adota os valores de 50 e 450 para os pontos do gelo e do vapor de água, respectivamente. Qual é nessa escala o valor correspondente a 10 graus Celsius? Os pontos fixos da escala, 50 e 450. E aqui eu quero o equivalente a 10 graus Celsius. Então, aquela história que eu falava para você, né? Vou até ficar maior aqui. Você viu que nós estávamos usando a temperatura em Celsius sobre 5, a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9, mas eu te avisei, expliquei, na verdade, na aula teórica, você não pode ficar refém só disso. Você tem que saber relacionar a escala Celsius com a escala arbitrária, escala Fahrenheit com a escala arbitrária, duas escalas arbitrárias quaisquer. E aqui é a hora de treinar isso. Vamos lá. Opa, peraí, que aí não vai dar certo. Vamos melhorar aqui. Agora, em Celsius, pontos fixos, 0 e 100 graus Celsius. A escala arbitrária, vamos chamar de X. Primeiro ponto fixo, 50, que é o ponto do gelo. O segundo ponto fixo, que é o ponto do vapor, ebulição da água em pressão normal, 450. Tirei daqui, ó. Eu quero 10 graus Celsius. Então, X, tá aqui. Aquele caminho, essa medida, 10 menos 0. Sobre essa maior, 100 menos 0. Agora mantenha aqui, já que o comprimento das colunas de mercúrio dos termômetros seria igual. As indicações é que é diferente. Então mantém x menos 50, porque aqui foi 10 menos 0. 450 menos 50, porque aqui foi 100 menos 0. Muito bem. 10 menos 0, 10. 100 menos 0, 100. X menos 450. 450 menos 50, 400. Tranquilo. 400 por 100, 4. X menos 50 sobre 4 igual a 10 sobre 1, 10. 4 passa multiplicando. X menos 50 igual a 4 vezes 10, 40. Menos 50 para o outro lado, mais 50 mais 40, 90 graus X. Então vou procurar no gabarito 90. Vamos lá, vamos marcar 90. Procura, noventinha, tá aqui, gabarito, letra C. Tá aí, viu a importância de você conhecer o caminho para chegar na relação e não ficar refém só da memória nessa decoreba, nessa memorização de Celsius e Fahrenheit? Viu a importância? Muito bem. Vamos lá para a última questão dessa primeira aula de resolução. Vamos lá, quinta questão. Qual a temperatura cuja indicação na escala Fahrenheit supera em 100 unidades a correspondente na escala Celsius? Como é que é a história? A temperatura em Fahrenheit ela é maior do que em Celsius. Quem que é maior? Em Fahrenheit. Em quanto? Em 100 unidades. Então a temperatura em Celsius, desculpe, a temperatura em Fahrenheit é a temperatura em Celsius mais 100. Não é assim? Qual a temperatura cuja indicação da escala Fahrenheit, está aqui, supera, é maior do que a indicação em Celsius em 100 unidades, certo? Aí veja, só existe uma temperatura que satisfaz isso. Agora, toda a temperatura em Celsius tem uma correspondência com toda a temperatura em Fahrenheit por uma outra equação que você conhece. Aqui só vale para uma. Agora, toda a temperatura indicada em Celsius sobre 5 é a correspondente temperatura indicada em Fahrenheit menos 32 sobre 9, certo? Então, a temperatura em Celsius sobre 5 é a em Fahrenheit, está aqui, eu vou substituir. Temperatura em Celsius mais 100, só fiz substituir onde estava a temperatura em Fahrenheit. Menos 32 sobre 9, certo? Apertou um pouquinho, mas deu para ver, não deu? Então vai. Temperatura em Celsius sobre 5. Temperatura em Celsius 100 menos 32, 100, pode tirar o parênteses, ó, menos, 100 menos 32, né? Mais 100 menos 32 sobre 9. Estou indo devagarzinho na matemática, tá? Temperatura em Celsius sobre 5. Temperatura em Fahrenheit
mais 100 menos 32, 100 menos 30, 70, menos 2, 68, por 9. Multiplica agora assim, ó. 9 vezes temperatura em Celsius igual a 5 vezes temperatura em Celsius mais 5 vezes 68. 5 vezes 68. 9 vezes temperatura em Celsius igual a 5 vezes temperatura em Celsius mais 5 vezes 60, 300. 5 vezes 8, 40. Então soma. 300 mais 40, 340. Passa para cá. Temperatura em Celsius menos 9 vezes temperatura em Celsius menos 5 vezes temperatura em Celsius. 4 vezes temperatura em Celsius igual a 340. Temperatura em Celsius, 340 dividido por 4. Se dividisse por 2 dava 170, dividido por 2 de novo, 85 graus Celsius. 85 graus Celsius, vamos lá? 85 graus Celsius, letra B de bola, aí está. Então, foi bacana? Pois é, de 1 a 5, na próxima aula, de 6 a 10 e assim por diante, ok? Muito bem, eu vou ficando por aqui, desejo a você um excelente estudo, deixo um forte abraço, até a próxima aula.